Alex, vamos começar direto com aquelas perguntas mais difíceis de serem respondidas. A Ok. Fenatran é a grande oportunidade, né, única a cada 2 anos, que você Uhum, tem de mostrar o que você tem de tecnologia nova, o que você tem de caminhões novos, etc, etc. É a hora de encantar o cliente que realmente compra uhum. esses caminhões, se realmente gostar. E a Fenatran normalmente é ótimo para isso. O que você está trazendo de novidade agora em novembro? E eu acho que qualquer um dos transportadores que vai nos ouvir em rede social vai querer saber a resposta. Dá para contar alguma coisa que vocês estão trazendo, ou de tecnologia, ou de modelos? Dá para falar sim, Fred, dá para trazer sim bastante coisa do que a gente vai apresentar na Fenatran. Como você bem colocou, a Fenatran de fato é uma feira de negócios para a gente, não só a importância como a maior feira da América Latina, mas principalmente para o mercado brasileiro. A gente percebe que é uma arena onde permite que a gente possa expor todos os nossos produtos, todos os nossos serviços, todas as nossas soluções financeiras e, ao mesmo tempo, nos relacionarmos com os nossos clientes, trazer ele para um ambiente agradável, onde a gente possa expor tudo aquilo que a Scania entrega de melhor dentro do nosso conceito de venda de solução. Mas, Fred, sem dúvida nenhuma, a Scania trará novidades importantes. Certamente a Scania trará veículos elétricos, então nós vamos ter mostrando para vocês alguma novidade em termos de eletrificação. A nossa ideia também é expor os nossos mais novos veículos movidos a gás com maior extensão de quilometragem. Então, um veículo novo que está sendo lançado agora e vai ser mostrado na Fenatran. Nós vamos levar também os nossos veículos movidos a biodiesel. Então, quando eu falo de sustentabilidade como um todo, do ponto de vista de portfólio, nós temos os nossos motores super, que são os veículos mais econômicos do mercado. Nós lançamos na Fenatran de 2022. A ideia é mostrar a amplitude do nosso portfólio na Fenatran e, ao mesmo tempo, conectado aos veículos com melhor eficiência energética, hoje, que reduz até 28% se comparado à geração anterior, ou 8% se comparado com a geração Euro 5, trazer não só veículos movidos a diesel com maior eficiência energética, mas também trazer elétricos, gás e biodiesel. E fechar todo o nosso portfólio de produtos dentro do nosso conceito de sustentabilidade, que é quando a Scania, lá em 2016, quando decidiu mudar o futuro do transporte para um futuro mais sustentável, é a comprovação do aqui e agora com produtos já disponíveis no mercado e que podem entregar para o nosso cliente algo muito diferente. Isso do ponto de vista de produtos. Do ponto de vista de serviços, sem dúvida nenhuma, levar todo o nosso portfólio de Scania Pro cada vez mais amplo. Nós vamos levar bastante tecnologia, principalmente quando a gente fala de acessórios que facilitam a vida do transportador. E nós vamos levar também, sem sombra de dúvida, tudo aquilo que a gente oferece em termos de treinamento, que a gente fala treinamento tanto de motorista, como a melhor condução possível do veículo ao nosso transportador. Então, são ferramentas de gestão, ferramentas de treinamento, tecnologia e produtos e serviços da mais alta, não só qualidade, mas da mais alta tecnologia. Essas são as novidades que a Scania leva para a Fenatran. Bastante coisa nova, bastante coisa interessante. Ou seja, na hora que você fala em treinamento, você está respondendo à evolução histórica de tecnologia que os caminhões tiveram nos últimos anos, absolutamente brutal. Sem Né? dúvida. Ou seja, hoje um caminhão está mais para nave espacial do que qualquer outra coisa. Ou seja, ele tem tecnologia adoidado. Como é que vocês estão fazendo para treinar o motorista, que era acostumado só a ser um motorista e um bom motorista, para de repente ter toda essa tecnologia embarcada? Esse ponto é fundamental, Fred. Quando a gente olha para a história da evolução dos produtos da Scania, por exemplo, não só de eficiência energética, motorização, maior torque, maior potência, acelerador inteligente, nós temos aí o Active Cruise, que faz com que o caminhão aproveite as inércias em subida e descidas. Toda essa tecnologia, ela precisa mostrar ao motorista como explorar o melhor dela. Então, nós temos algumas ferramentas. Quando eu falo de treinamento, nós temos uma rede toda preparada com master drivers, que não só faz o treinamento do motorista, mas ajuda as empresas de médio e grande porte a criar os seus multiplicadores.
Do ponto de vista de gestão de frota, nós temos uma ferramenta chamada FIT. Essa ferramenta permite você analisar o caminhão em tempo real. Não só daquelas pontuações que temos no painel, que é direto para o motorista, mas principalmente para aquele gestor de frota que acompanha se está tirando o melhor proveito da máquina, se está freando na hora certa, se está acelerando na hora certa, se o caminhão está sendo conduzido da melhor maneira possível, para também ser mais assertivo. Então, eu pontuo os principais quesitos que fazem com que um caminhão tenha melhor desempenho energético, menor consumo de componentes e automaticamente reduz o custo de manutenção. Então, eu tenho, de um lado, o Master Driver fazendo isso, do outro lado, uma ferramenta que permite o gestor identificar onde eu preciso melhorar, e aí eu atuo com o meu Master Driver para tirar o melhor proveito da máquina. Então, hoje, por mais que a máquina evolua muito, e evoluiu muito nos últimos anos, é muito importante termos duas frentes: treinamento de campo, treinamento para o motorista, e, ao mesmo tempo, ferramentas que permitam ao gestor de frota acompanhar o veículo em tempo real. Agora, um detalhe, Alex, que sempre me incomodou, e eu estou nessa área há praticamente meio século, mais de 50 anos. Morte nas estradas, acidentes. A nossa frota de caminhões é absurdamente menor do que a frota de automóveis, o número de acidentes é extraordinariamente maior. Com toda essa tecnologia, o que é que vocês estão fazendo no sentido de, se possível, tentar evitar o acidente? Eu sei que o grande problema é quem está ao volante, e que vocês, fabricantes, têm feito o possível e o impossível para minimizar, certo, o número de acidentes, etc, etc. Mas, mais recentemente, o que vocês conseguiram desenvolver ou colocar em curso de treinamento ou em equipamentos eletrônicos no sentido de dar maior segurança e a gente reduzir esse número que é brutal? Eu posso seguir, Fred, em duas linhas. Eu vou primeiro numa linha que é assim mais simples, que parte do princípio das nossas ferramentas de gestão. Vou dar um exemplo. Quando a ferramenta FIT aponta para o motorista que ele está freando demais bruscamente, significa que ele está dirigindo fora da velocidade ou com pouca atenção. Então, eu chamo ele para treiná-lo. Olha, por que você está frenando junto? Vamos andar na sua rota e vamos entender o que está acontecendo. Isso é um exemplo de como as ferramentas de gestão podem nos ajudar. Quando eu pego o Master Driver e faço uma rota com o motorista e mostro aonde ele pode aproveitar a inércia, aonde ele pode trabalhar melhor a máquina, não vem só a redução de custo de combustível ou componentes, mas vem com ela a segurança para que ele conduza da melhor maneira possível. Quando eu vou para o produto, a Scania tem um desenvolvimento do habitáculo do motorista preparado para colisão. Então, isso protege o nosso motorista de um eventual acidente. Mas nós temos outros assistentes de prevenção ao acidente, como leitor de faixa, assistente à frenagem. Nós temos como colocar para o motorista alguns componentes de segurança, como airbag na airbag frontal, airbag de cortina. Então, por mais que nós tenhamos o risco do acidente, a Scania, de um lado, trabalha o motorista, do outro lado, trabalha o produto. E um dado interessante, quando você tem o maior número de mortes por tombamento, ela acontece quando ele tomba do lado do motorista. Quando ele tomba do lado do motorista, se você tem o airbag de cortina, junto com o airbag frontal, você evita essa morte. Então, é um exemplo de como a tecnologia está evoluindo, tanto do ponto de vista de assistentes que antecipam a colisão, que antecipam o acidente, e se o acidente ocorrer, como que o nosso veículo está preparado para isso. E um dado importante, viu, Fred? Quando a gente fala de airbag frontal e airbag de cortina, o de cortina é uma exclusividade da Scania. Só a Scania tem isso no mercado brasileiro. Entendeu? Então, Uma isso é bela muito informação. importante para que a gente possa mostrar para o nosso transportador que o veículo é seguro e, acima de tudo, o condutor. Muitas vezes o acidente acontece e não é por culpa dele, não é por falta de atenção, é por um terceiro. Então, o produto tem que estar preparado para prevenir e, se acontecer, que proteja o próprio motorista. Agora, eu queria te fazer, mudando um pouco de assunto, eu queria te fazer duas perguntas numa só.
A Uhum, primeira, eu acho que vocês já devem ter te perguntado várias vezes. O que aconteceu com as vendas no ano passado? uhum. A segunda, a culpa foi de quem? Do Euro 6, do aumento do preço dos caminhões, da dificuldade de financiamento? Tem N motivos. E a segunda é também sobre vendas. Parece que esse ano vai ser bom. Qual a sua projeção? Vamos lá, Fred. O ano passado foi um ano bem atípico. Se nós resgatarmos a mudança do Euro 3 para o Euro 5, nós tivemos três atores novos, né? Eu costumo dizer que é o combustível, o Arla e a tecnologia. Então, nós tivemos um problema muito grande de assimilação do mercado naquele momento. Quando nós mudamos do Euro 5 para o Euro 6, nós tivemos apenas um ator novo, que foi a tecnologia. Arla e diesel já eram atores conhecidos do mercado brasileiro. Por outro lado, nós tivemos uma mudança de governo, né? Nós tivemos uma mudança presidencial, são dois governos, eram dois governos distintos. Nós tivemos uma taxa de uma taxa de juros bem elevada, nós tivemos uma redução da oferta de crédito, e nós, que para mim eu julgo ser o principal, todos esse conjunto de situações aliado a um elevado volume de modelos Euro 5 no estoque de todas as concessionárias de todas as marcas, ela atrasou a entrada do Euro 6. Então, esse foi uma realidade para o mercado brasileiro que perdurou de janeiro até meados de maio. De maio em diante, já não tinha mais Euro 5, e nós começamos a, de fato, todos os fabricantes a vender Euro 6, que não foi o caso da Scania, tá, Fred? A Scania já startou o ano, ela começou o ano de 24, de 23, já vendendo Euro 6. Então a Scania sofreu um pouco mais. Por isso você nota uma queda no volume da Scania no ano de 23. Por outro lado, de maio em diante, não havia nenhum segmento ruim no mercado brasileiro. A taxa de juros começou a dar sinais de queda, o crédito começou a ficar melhor e todo mundo assimilou que mudou o governo, mas vida que segue. Todos têm que trabalhar. Consequentemente, o mercado começou pelos frotistas, depois pelos médios clientes, e o mercado foi se desenvolvendo e se desenrolando. Então, por mais que nós tenhamos tido um primeiro semestre mais fraco, o segundo semestre foi excelente para a Scania e para o mercado. Caiu o mercado, sem sombra de dúvida, mas se você recordar, as projeções mercadológicas para 23 falavam em 25, 30% de queda. E no final do ano, o ano se consolidou em 15%, um pouco mais, acho que 16 ou 17. Então, foi um ano ruim? Não. Foi um ano mais desafiador. E se recuperou no segundo semestre. O que muda completamente para 2024. 2024, se você analisar a própria tendência de crescimento do mercado prevista pela Anfávia, que é o que a Scania acompanha, porque bate com as nossas análises, com as nossas consultorias, o mercado vai crescer aí entre 10% e 15%. Então, o Talvez mercado, recuperando aqueles 14, 15% do ano passado. Né? possivelmente, Basicamente é isso. é uma recuperação, quando a Anfávia fala que vai crescer 14% na média, alguns segmentos 16%, outros 12%, a gente acredita igual. O mercado deve crescer em torno de 14% a 15%, que é o mesmo número da Anfávia. Nossas consultorias também batem nesse sentido. O que está mais desafiador esse ano, Fred, é um pouco o agronegócio. Tá. Por uma conjuntura nós tivemos um problema climático pesado no começo do ano, nós temos aí uma falta de demanda, principalmente no mercado chinês, porque está com altos estoques. Com isso, nós perdemos um pouco da janela, um pouco da produtividade do soja, mas rapidamente o mercado já migrou para o algodão e para o milho, mas mesmo assim vai ser um ano que vai projetar uma queda, segundo a Conab, cai entre 6% e 7%, em 2024 frente a 2023, mas ainda assim será o segundo ou terceiro melhor ano da história. Não, e a gente não sabe ainda, mesmo com toda a experiência, nós saímos do El Ninho e agora é Laninha. E Exato, cada um é uma desgraça diferente, mas que é uma exato. desgraça sempre é. É. Né? Mas quando a gente começa a mensurar o cenário macroeconômico brasileiro, nós temos aí uma taxa de juros que está decrescente, agora possivelmente ela deva decrescer em estágios menores. A gente tem uma inflação que, de certa forma, mesmo que devagar, está indo para o caminho do centro da meta. Nós temos um PIB ainda resiliente na ordem de 1,7, 1,8. Então, o cenário brasileiro ele está bom. O agro, sim, o agro traz desafios, mas mesmo assim, quando você olha aqui
daqui 3 ou 4 meses vai se colher o milho, ou soja tem que sair e vai movimentar a carga, ou o milho vai ter que girar para que a soja seja comercializada na próxima janela. Então, o mercado do agro, ele não está muito bem, porque o soja bateu 110, 115 reais o valor da tonelada, chegou a bater 90, hoje está um pouco melhor. O milho também chegou a bater 25, 30 toneladas, a saca, agora já está valendo em torno de 40, 35, 40. Então, quando eu olho o agro, vai ser um ano, assim, um pouco mais duro, um pouco mais desafiador, mas ainda assim vai ser um ano que vai movimentar bastante carga no Brasil. Agora, quando a gente sai do agro e olha todos os outros segmentos, todos estão indo muito bem. Carga industrializada a todo vapor. A exportação de açúcar veio devagar, embora o açúcar tenha o melhor preço do açúcar dos últimos 12 anos, pela falta de açúcar na África. Agora começou a exportar bastante açúcar, então o mercado começou a movimentar mais do que deveria ter sido movimentado nos últimos 2 meses. O minério de ferro vinha dando quedas do valor do minério para 80, 95, 100 dólares, já está em 110, 115, então recuperou um pouco. Então, quando eu olho o mercado como um todo, madeira indo bem, minério indo bem, carga geral indo bem, frigorificada indo muito bem, somente exportação. E o agro ainda um pouco desafiador, tudo leva a crer que os 14% projetado pela Anfávia, sim, ele se confirme ao longo desse ano. Certo. Agora, no ano passado e no princípio desse ano, a gente ouviu muita reclamação quanto aos financiamentos. Continua muito complicado? Não como foi o ano passado, Fred. Eu Certo. pego o exemplo do nosso banco, que é o Scania Banco. O Scania Banco hoje representa mais de 50% de tudo que a Scania comercializa no Brasil. Em algumas regiões chega a ser até 70% do que se comercializa. O Scania Banco, o ano passado, junto com os bancos comerciais, tiveram sim um crédito mais restrito, em função de toda a mudança macroeconômica e da mudança política. Logo, o mercado veio melhorando e, consequentemente, o crédito foi voltando à sua normalidade. Esse ano, tirando o agro, que o crédito sim está um pouco mais restrito em função do cenário, o crédito segue normal. O que nós notamos esse ano, diferente do ano passado, é o crescimento da inadimplência. A inadimplência cresceu um pouco no primeiro trimestre. Isso sim, não restringe o crédito, mas acende uma luz amarela, um pouco mais restritiva, com uma análise mais profunda. Mas como a Scania projeta um crescimento de vendas no nível que a Anfávia está projetando para esse ano, e o Scania Banco não baixou a sua participação, ele continua acima de 50% de tudo que a Scania vende, isso mostra que 2024, mesmo com esse cenário, nós seguimos aí firmes com a disponibilidade de crédito para os nossos clientes. E como curiosidade, vocês sempre foram extremamente fortes em consórcio. O consórcio de vocês sempre foi uma coisa de louco. Como é que anda as vendas por consórcio? Continua, Fred. Ainda continuamos sendo o maior consórcio de caminhões do Brasil. A E um Scania vende. detalhe, A Scania é administradora de consórcio, só um dado que é importante, ela vendeu ano passado mais de 2.000 cotas, e esse ano deve vender mais de 3.000. É um mercado crescente e resiliente, e que tem suportado muito os nossos clientes com mais um braço da solução financeira, o meu banco, a segunda é o consórcio, e aí sim o consórcio entra não só para o financiamento do veículo novo, mas para o financiamento do implemento e também para a renovação da frota, quando eu uso a cota, às vezes, para o cara vender um caminhão usado. Então, é importante a ferramenta consórcio. E já vou emendar, só para poder não perder a solução financeira em vista, Fred, quando eu falo do rental. A sim, Scania trouxe a foi uma locadora. pergunta que eu fiz para um dos nossos entrevistados hoje, exatamente a questão das empresas fabricantes de caminhões fazendo leasing de caminhões, locação de caminhões. Exato, a Scania trouxe a sua empresa de locação na Fenatran de 2022, começou as suas operações em meados de fevereiro e março do ano de 23, e hoje nós já temos mais de 150 caminhões locados, com uma oferta diferenciada no mercado. Nós não oferecemos só o veículo e documentação, nós oferecemos todo o pacote de soluções da Scania, que é o veículo, toda a documentação, planos de manutenção premium. O caminhão será serviçado dentro da nossa rede de concessionários, com peças originais e genuínas, com serviço e mão de obra qualificada,
E nós oferecemos também todo o portfólio de driver coaching, driver services, através das ferramentas FIT e através dos nossos master drivers, que é para garantir ao nosso cliente que, tanto na compra como na locação, ele tem o melhor desempenho da máquina, como que a gente preconiza aí, que é a redução, a eficiência energética na ordem de 28%, no caso do Super. Agora, um detalhe. Vocês, pelo que você disse, você está vindo com mais alternativas energéticas de caminhões, ou seja, não só o gás, mas elétrico, utilização de combustíveis alternativos, ou seja, vocês estão vindo com pacote. E aquela história que a gente sempre ouve falar no sentido do financiamento verde? Boa. Como está andando isso? Está indo bem. Nós temos o CDC Verde. Esse CDC Verde, o ano passado, ele foi focado nos veículos a gás, que são os nossos veículos sustentáveis. Por quê? Nós captamos um recurso fora, e esse recurso vem com uma redução, o funding é mais baixo. Ele sendo mais baixo, Fred, nós repassamos na íntegra para o nosso Scania Banco, para que ele possa oferecer isso ao mercado. Então, o Scania Banco criou o CDC Verde, para ter uma proporção. O ano passado, quando a taxa de juros estava, em média, 1,35, 1,40, o CDC Verde trazia uma taxa de 0,99. Então, era um incremento importante. E ela retorna agora, nesse mês, onde hoje o mercado está variando entre 1,10 e 1,15 na taxa de CDC de mercado, e possivelmente essa taxa vem agora, o CDC Verde, caia para 0,79, 0,80. A gente não tem ainda o número correto, mas a ideia é continuar oferecendo o CDC Verde, porque ele representou, Fred, mais de 47% das vendas do ano passado. Então, isso é importante, ele é uma ferramenta muito interessante para quem, de fato, está embarcando numa tecnologia nova e numa tecnologia sustentável. Agora, um detalhe, vocês sempre batalharam, e muito forte, pela questão da utilização crescente de caminhões pesados. Hoje a gente já está numa faixa bem interessante, daquela faixa que dizem o país, quanto mais desenvolvido for, maior a taxa de utilização de caminhões pesados. Hoje, enquanto está, e quando é que você acredita que se atinge um patamar de equilíbrio? Olha, Fred, hoje nós temos uma taxa de utilização do caminhão no Brasil muito baixa, porque existe uma ineficiência muito grande na cadeia. Sim. Então, a gente nota hoje que ela está beirando os 40% de efetividade. Isso. É o número que nós temos. Com todo esse trabalho que a gente faz de gestão junto aos nossos clientes, com todo o trabalho que os próprios clientes estão buscando cada vez mais fazer com que o caminhão pegue novas cargas, não só mais a ida e volta vazio. Agora é a ida e volta carregado, ou a ida carregado, roda um pequeno trecho vazio, mais um trecho carregado, um pequeno trecho vazio. Eles estão explorando melhor a cadeia logística que eles têm hoje no Brasil para poder aumentar. Eu creio que, através de uma boa gestão de frota, através das ferramentas tecnológicas que nós oferecemos, nós podemos superar os 50% de utilização. Mas para que isso aconteça, Fred, também a logística como um todo precisa mudar bastante, para poder permitir que ele fique mais tempo rodando e menos tempo parado. E um detalhe, aquela discussão que se tinha de potência, teve uma época, uma década pelo menos, que é 250 HP, 300 HP, 400, 450, 500, e aí, de repente, se fez o equilíbrio. Você não vê mais ninguém apresentando, isso pode ocorrer um fato ou outro, 700 HP, 600, mas são raridades. A estabilidade deu em torno dos 400, 500, 350 HP. Como é que está essa briga? Acabou a briga? Eu não vou dizer que ela acabou, Fred, mas ela equalizou. Por quê? Ela se equalizou. Porque no passado, qual era o medo do transportador? O caminhão não tinha tecnologia que pudesse prevenir qualquer ação do motorista que fizesse o caminhão consumir mais. Então, no passado, quanto mais potência, era muito gostoso numa subida a gente jogar na esquerda e passar todo mundo. Isso consumia combustível. Por isso que você colocava o caminhão sempre numa faixa de potência em que o motorista pudesse tirar o melhor proveito da máquina e, ao mesmo tempo, não deixasse ele forçar muito para que não bebesse muito combustível. Hoje o cenário mudou.
Pega o exemplo da Scania. A Scania trouxe ao longo de 2019 até 2022 o Act Cruise, que aproveita inércia, e trouxe o acelerador inteligente. Então, o acelerador inteligente, Fred, por mais que você acelere, ele não vai consumir mais, ele vai limitar. Então, hoje você pode migrar para maiores potências, porque qual é a vantagem da maior potência? O caminhão se torna mais econômico quando você tem uma inteligência no caminhão que controla o motorista. Ou seja, você joga mais potência, você não consome, mas você aumenta a velocidade média. Com isso, você faz mais viagens e você leva para o cliente mais o que a gente chama de uptime. Mais dinheiro no bolso do nosso cliente. Ele roda mais tempo, faz mais viagem, leva mais carga. Então, ficou muito claro hoje no Brasil que potências acima de 500 cavalos você usa nos 74 toneladas, caminhões 6x4, potências acima de 400 e menores que 500 cavalos performam muito bem nas carretas de 3 e 4 eixos, a mais recente 4 eixos, e potências entre 300 e 400 cavalos performam bem em carretas de 2 e 3 eixos com carga leve. Então, o mercado se acomodou, cada fabricante com a sua potência mais predominante, mas esse mercado se acomodou, ele equalizou as potências dos melhores das composições. Agora, um assunto que tem provocado muita celeuma no mercado é a questão da adição do biodiesel. Uhum. Está uma briga feroz entre governo, dentro do próprio governo, uma briga feroz entre entidades, né? Eu acompanhei, enquanto diretor da Anfávia, toda a briga da questão das adições, da elevação absurda de níveis e percentuais de mistura, e parece que está chegando à conclusão que realmente vai aumentar e que a gente não conseguiu achar uma saída ainda decente no sentido de como fazer para o motor não sofrer as consequências de um combustível, digamos assim, ainda não aperfeiçoado o suficiente para servir como combustível de fato. Uhum. Fred, o combustível no Brasil, ele sofre uma questão relacionada à qualidade. Quando eu olho o bioadição do biodiesel hoje migrando até 14%, né? Isso para a gente, como Scania, não é um problema. Nossos caminhões desde 2019 estão preparados para até o B20. Então, nossos caminhões estão preparados. Tudo depende da qualidade do diesel e se ele segue as normas da ANP. Se ele tem qualidade, segue as normas da ANP e é bem armazenado, sem dúvida nenhuma, não há nenhum problema falando especificamente por Scania. Quando a gente migra para biodiesel, aí o cenário é diferente. Porque no biodiesel tem que acompanhar as normas da ANP, mas você tem dois cenários distintos, tanto o diesel de origem animal como o diesel de origem vegetal. O de origem vegetal, ele sofre menos com o clima brasileiro. Mas o de origem animal, ele sofre mais. E aí você tem a questão da armazenagem, que é o ponto-chave. Depois que ele atinge a qualidade ANP, a armazenagem é fundamental. Porque o combustível de origem vegetal, ele suporta temperaturas até 3 graus, se eu não estiver enganado. O de origem animal, abaixo de 15 graus, ele já pode sofrer alterações e criar borra. Então, quando você tem este cenário, Fred, você pode ter problemas no motor à frente. Nós fizemos recentemente uma venda, duas vendas muito grandes, uma para o nosso cliente Amage, do agronegócio do Mato Grosso, e também para um cliente nosso que chama Cato, do Rio Grande do Sul. Um 6x2, outro 6x4. Ambos nos mostraram claramente a qualidade do diesel e a qualidade de armazenamento. Podemos avançar, mas para avançar também tem melhorias que precisam ser feitas no caminhão para 100% de biodiesel. Filtro, calibração do motor e alguns componentes. Então, a migração para o biodiesel até 14%, a Scania está preparada. Para biodiesel 100%, nós temos modelos específicos e que precisam ser preparados para aplicação, mas totalmente possíveis de serem aplicados. Traduzindo, o tipo que nós fizemos durante o pró-álcool, que a gente teve de fazer adaptação ao etanol. As Exato. peças tinham problema de corrosão, etc, Exato. Entrou toda uma tecnologia de desenvolvimento. Exato. Agora, as restrições às emissões, os problemas
de emissões que estão cada vez mais sérios e graves, e a sociedade cada vez mais está cobrando, a questão é a seguinte: todo mundo fala da necessidade do caminhão novo emitir menos, mas pouco se fala e pouco se movimenta em relação ao programa de renovação de frotas, que eu conheço esse programa desde que meu cabelo e a barba eram completamente negros, isso faz muito tempo. Né? Então, o que ocorria? É possível acelerar esse programa? O governo voltou a falar agora durante a inauguração da nova sede da Anfávia, ou seja, se fala ainda do assunto, mas depois daquele início bastante legal, de repente parou tudo. O que você acha que está acontecendo? Tem alguma solução disso realmente funcionar? Fred, eu penso que existem várias soluções. Uma delas, o governo já conseguiu tirar do papel, precisa possivelmente de ajustes, mas está caminhando no sentido interessante, que é o projeto Mover, que cobre a parte de combustíveis como um todo, né? Ele dá incentivos, ou ele trabalha de uma forma geral para que você possa ter veículos, produtos regulamentados e preparados para esse tipo de aplicação, com combustíveis sustentáveis. Esse é um caminho que ajuda sim, está ajudando e com certeza a sua evolução vai ajudar bastante. Um outro caminho também que ajuda bastante foi um projeto que foi iniciado no passado, que era de renovação de frota, que fez um volume pequeno, que precisa sim de melhorias, mas ele sim é um projeto que pode dar certo. Com as devidas correções, com as devidas melhorias, ele pode dar certo na renovação. E esse, para mim, é o ponto fundamental, Fred. Nós temos que caminhar em várias frentes de trabalho. A Scania, como montadora, ela está desenvolvendo cada vez mais produtos aplicáveis agora, olhando para o futuro, que incorporem várias tecnologias de combustíveis, como biodiesel, como gás, como biometano, como os veículos super, que trazem uma redução. Quando você migra para outro lado, que é a renovação de frota, a nossa idade média da frota brasileira é muito elevada, ela ultrapassa os 18 anos. E um projeto de renovação de frota robusto pode fazer aquele transportador, aquele motorista, ou aquele autônomo, ou aquela pequena empresa que tem um caminhão ou dois caminhões com 18 anos, possa descartar o seu caminhão usado e comprar um caminhão com 10 anos. O cliente que tem 10, ele pode comprar um de 3, um de 4, 5 anos, e o de 5, um de 2, 3, e consequentemente a gente vai fazer com E que a aí a idade gente média reduz o caia. número de acidentes Exato, e reduz o número de mortes nas acidentes, estradas, com certeza. introduz tecnologia, usa combustíveis alternativos, caminhões menos poluentes, permite que todos possam migrar para novas tecnologias gradativamente e, consequentemente, nós contribuímos para a redução de poluição no Brasil. Então, eu penso que são várias frentes de trabalho, tá, Fred? Agora, um detalhe: estamos caminhando para o final dessa entrevista, que está uma delícia, vai ser uma pena ter de interromper, mas eu posso dizer o seguinte: cada vez mais se falava no passado sobre o futuro, e o futuro respondia por políticas ESG. Como é que Uhum. está a Scania nessa área de políticas ESG? A Scania segue firme no propósito de liderar a transição futura, Fred. A Scania é signatária do Acordo de Paris, do Science Based Targets. A Scania continua trabalhando forte com a redução do escopo 1 e 2, que é nas nossas indústrias, e segue muito forte na redução de CO2 nas operações onde são comercializados os veículos, que é nos últimos 10, que pega a frota circulante dos últimos 10 anos. A Scania trouxe para o Brasil, o Fred, algo muito importante, porque quando a Scania, em 2019, trouxe a série NTG, já eram veículos 12% mais econômicos, que automaticamente reflete na redução do CO2. Depois evoluiu, chegou até 20 com o Act Cruise, o acelerador inteligente. Trouxe o Super, que trouxe mais 8% de economia, e nós temos paralelo ao Super a nossa linha Plus, que reduz 2, 3%. Então, todo o portfólio da Scania, dentro da tecnologia possível de ser aplicada agora, reduz um pouco de CO2. Esse é um cenário. Quando eu vou para o gás, lá em 2019, a Scania trouxe os veículos a gás, já são mais de 1.000 unidades comercializadas no Brasil. Nós ajudamos a desenvolver todos os corredores azuis do estado de São Paulo, depois desenvolvemos parcerias com produtores e com distribuidores de gás ao redor,
em toda a nossa, vamos dizer assim, em todo o litoral brasileiro, para pegar as principais capitais. Agora nós estamos indo para o interior, e mais importante que isso, começa a surgir iniciativas de corredor azul no norte, através da Eneva, começa a surgir desenvolvimentos pesados do biometano no oeste paulista. Tudo isso visando redução de CO2. Caminhão a gás reduzem de 10% a 12% e pode reduzir até 90% se biometano. Agora nós temos os nossos veículos a biodiesel, que podem reduzir de 60% a 70% de CO2 também na atmosfera. E já começamos os testes, em parceria com a Pepsi, dos nossos 2 primeiros caminhões elétricos, para a gente testar o modelo de negócio, desempenho dos veículos, como se comporta a eletrificação no Brasil, para que a gente possa preparar o mercado para os produtos Scania e vice-versa, os produtos Scania para o mercado brasileiro para os próximos anos. O nosso CEO, Fred, ele usa uma frase que eu acho que é muito pertinente. O que será o futuro? A única certeza é que para um mercado que nem o Brasil, de distâncias continentais, o futuro vai ser eclético. Nós vamos viver com várias tecnologias até que Christopher haja... Podgorski. Foi a Exatamente. primeira vez que eu vi essa frase, foi dele. Então, Uma nós vamos bela viver com... entrevista que eu fiz para Transporte Moderno. Exatamente, vamos ficar com várias tecnologias até que a maturidade do nosso mercado caminhe mais para uma ou para outra. Mas uma certeza nós temos, dentro do mercado brasileiro, com o tamanho do Brasil e com a variedade de segmentos e aplicações que nós temos, nós vamos viver com várias tecnologias. A Scania está preparada e a Scania não pensa diferente. A Scania assinou em 2016, ela segue firme nesse propósito e ela tem certeza que ela vai zerar as emissões em 2050. Esse é o nosso grande objetivo. E um detalhe, dentro das políticas ESG, participação das mulheres como motorista, participação das mulheres administrando também a Scania, como é que está andando isso? Cada vez mais, hoje mesmo, até por coincidência, nós fizemos um bom curso, treinamento e palestra falando sobre, a gente chama de people centricity, que é realmente colocar nossas pessoas no centro do negócio com foco na diversidade. Vamos lá para a pergunta final. Uhum. A Fenatran acontece daqui a alguns meses, em novembro, e a gente já percebe todo mundo comentando forte. Qual a tua expectativa do evento desse ano? O que vai ser a Fenatran? Vai ser a maior? Vai ser a melhor? O que vai ser essa Fenatran? Porque tem muita conversa de bastidor sobre isso. Fred, eu não tenho a mínima dúvida que vai ser os dois que você falou. Vai ser a maior e vai ser a melhor. Porque nesta Fenatran, além da amplitude de portfólio que a Scania vai levar, há uma ansiedade muito grande do mercado para conhecer as novas tecnologias. Então, eu não tenho dúvida que a Scania vai levar um portfólio de produtos, serviços, tecnologia muito grande. Nós já temos conversado muito com os nossos clientes, nós preparamos um ambiente, nós vamos preparar e já está ficando pronto do nosso lado aqui para começar a execução, um ambiente fantástico para receber todo o público, e a gente espera aí facilmente aí uns 20%, 30% de mais clientes só no nosso estande, pelo que os clientes nos falam, viu, Fred? A expectativa é positiva. Eu acompanho, nesses últimos 50 anos, os principais salões de automóvel do mundo. E eu fiquei muito triste quando eu vi o último salão de Frankfurt, eu estava lá, depois o salão de Munique surgindo, mas tem um terço do tamanho do outro, aí os problemas de Buenos Aires, por questões econômicas, não tem mais, a questão de Detroit, que nevava em janeiro, levaram para o verão, não adiantou nada, verão de lá, aí estão retornando para meio da neve e não consegue acertar. Paris é uma sombra do que foi, uma enorme dificuldade para fazer. E a famosa IAA Commercial Vehicles, que sempre foi conhecida assim, em Hannover, eu inclusive vou para lá esse ano, com certeza fazer a cobertura para transporte moderno, a gente vê o seguinte, ela mudou de nome, pouca gente prestou atenção, não chama mais IAA Commercial Vehicles, e sim Transportation 24. Mudou o nome, porque nas duas últimas edições ela teve algumas dificuldades de realização. Ou seja, enquanto isso, a mocinha da novela, TV Globo, novela açucarada, é a Fenatran.
Todo mundo quer namorar, todo mundo quer curtir, todo mundo quer tudo. É coisa de novela, é uma profunda paixão pela Uhum. Fenatran. Me explica isso. É que, o Fred, na nossa leitura da Scania, a Scania tem por princípio a relação com o cliente. Não é só ter o cliente em primeiro lugar, a relação, a proximidade com o cliente. E o nosso cliente, ele gosta do transporte, ele vive do transporte, ele nasceu, a grande maioria dos transportadores no Brasil nasceram no transporte. Então, a Fenatran é o momento que ele entende para confraternizar com os parceiros de longa data, para ver a tecnologia, para entender como ele pode melhorar o negócio dele. Então, os nossos clientes aqui no Brasil, ele de fato enxerga a Fenatran num âmbito maior. Ele não está indo só para ver só para ver o que tem de novidade. Ele está indo para ver o contexto, tecnologia, novidade, como ele melhora, porque como você bem sabe, Fred, no Brasil, o custo, por exemplo, só do combustível rouba quase 45% do custo da operação dele. Então ele precisa cada vez mais, e isso já está muito conectado com o quanto que o transportador brasileiro evoluiu nos últimos anos. É brutal a evolução do nosso transportador. Com ferramentas de gestão, com ferramentas que ele consegue explorar. Então ele vai lá para isso, vai lá para fazer bons negócios e Sim, vai com certeza. e vai para encontrar as pessoas que fazem parte da vida dele. Se ele começou com um caminhão e ele tem 20, a montadora teve junto, a rede de concessionárias esteve junto, nós ajudamos ele no alto e no baixo, ele nos ajudou no alto e no baixo, então é uma troca, vamos dizer assim, de carinhos entre todos para dizer, ó, tô aqui, vim te prestigiar, me mostra o que você tem de novo, quero fazer um bom negócio, vim te ver, me ajude a continuar fazendo minha empresa, se ela tem 20 anos de vida, ela tem mais 20, ter mais 20, ter mais 20. Esse é o sentimento que eu tenho, Fred. Agradeço muito a sua participação, belíssima entrevista. E durante a Fenatran, vamos ver se a gente pode tomar um bom vinho e continuar essa conversa toda, talvez até antes da Fenatran. E meus Já fica o parabéns mesmo convite. pela qualidade de informações, pela didática das informações. Realmente foi muito boa a entrevista. Agradeço muito mesmo a entrevista. Obrigado mesmo. Que bom, Fred. Fico à disposição. Agradeço também o convite e o convite para vocês e todo o time para ir conhecer o stand. Vocês estarão lá, sem dúvida de dúvidas. Com Mas vamos tomar um certeza. vinhozinho lá dentro para você ver o que eu falei para você. Toda a preparação que a gente está fazendo para fazer o melhor evento da Scania na história em Fenatran.